Hoje, 2 de outubro, quinta-feira, vamos gravar nossa série de estudo, capítulo 7 de Hebreus. Fizemos o estudo até o capítulo 6. Está na descrição aí dos links, vai estar na descrição todas as aulas. E agora vamos continuar no capítulo 7. Uma oração. Senhor Deus, abençoe esse nosso estudo que fazemos agora para a glória do Teu santo nome, Jesus, iluminando nosso entendimento, nossas almas, capacidade de entender, de raciocinar, porque é um assunto muito difícil, a divindade de Cristo e o mistério de Cristo. Em nome de Jesus, Pai Celeste, pelas graças do Espírito Santo, te pedimos amém. O capítulo 7 começa com o versículo: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão quando este regressava da matança dos reis, o abençoou. Então Abraão está voltando de uma guerra mundial em que ele venceu e resgatou e tomou despojos, e encontrou com Melquisedeque e pediu a bênção de Melquisedeque, tomou a sede de Melquisedeque. Esse Melquisedeque é uma cristofania, ou seja, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Alguns também interpretam que seja Enoque, filho de Adão, da 7ª geração, que permaneceu com Deus para a tarefa de ser rei em Jerusalém, numa pequena cidade de Jerusalém. Na época de Abraão era pequena, Jerusalém. E ele era o rei da justiça, o rei da paz, e oficiava a ceia ali naquela cidade. Então era um prenúncio de um sacerdócio, era um prenúncio da vinda de Cristo, da sua encarnação, da sua missão como sumo sacerdote para a nossa salvação da humanidade. E Abraão, reconhecendo que teve vitória sobre os seus inimigos, amalequitas, ele deu os despojos da guerra e deu o dízimo a Melquisedeque, que tomou o pão e o vinho, carne e sangue, que era a sombra, o prenúncio, a imagem do sangue de Cristo, com Melquisedeque, o sumo sacerdote. Então, ele partilhou essa graça. E ele tinha 300 servos, e com esses 300 servos ele venceu a batalha. Então, depois de Gideão com o juiz, na época do juiz de Israel, vai vencer uma batalha com 300 guerreiros também, dada por Deus. Então, essa batalha que Abraão venceu dos amalequitas com 300 servos, foi uma batalha que Deus deu a ele, né? A vitória. E ele reconheceu isso, deu dízimo e deu testemunho sobre Melquisedeque, o sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio cristão, quando Cristo estabeleceu a igreja. Então aqui também o sumo sacerdote era o juiz de Deus, da humanidade, né? Nós temos que saber que Deus é o Criador e Ele também é o juiz da humanidade. Essas guerras aí está no controle de Deus. Ele não deixa a guerra ir aonde não deve ir. Ele não deixa a guerra fazer o que não deve fazer. Mas aquilo que Ele determina é feito em juízo contra os povos que se rebelam contra a verdade. Outra cristofania que eu ouvi no cavalo de Moré, onde Abraão tinha suas tendas com Sara, e Yahvé. Yahvé também era outra cristofania de Jesus, que desceu com 2 anjos para julgar Sodoma e Gomorra. Também lá no Manoá, no caso de Manoá, no Antigo Testamento, também a cristofania do anjo, que Manoá ofereceu sacrifício a Deus e o anjo subiu na fumaça do sacrifício. Também era outra epifania de Cristo, o cordeiro sacrificial. Abraão queria ser como Melquisedeque, porque Melquisedeque disse dele que ele não morreu, ele tinha vida eterna, ou era uma epifania de Cristo mesmo, que não morre, né? Ele nunca é eterno, a não ser depois que ele assumiu nossa natureza humana mortal para a nossa salvação. A quem também Abraão deu a 10ª parte de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois disso também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, Melquisedeque permanece sacerdote para sempre, então
é a cristofania, né? É Cristo que se fez na terra à semelhança de um homem, né? E depois ele encarna. É uma interpretação possível, um mistério a genealogia de Melquisedeque, mas disse aqui que ele nem fim de vida, ele não tinha fim de vida. Então era um corpo humano, de aparência humana, mas sem fim de vida, imortal. Considerar agora o quão grande era este homem, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo de seus despojos. Então Abraão não negou a cristofania. A Bíblia fala, Moisés falou de Cristo. Cristo diz assim, Moisés falou de Cristo contra os saduceus e fariseus. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam ouvido Abraão e crido na minha cristofania na época de Abraão, né? Na Torá, porque Moisés escreveu tudo isso. Nós já falamos aí, não canso de repetir, que toda a verdade de Deus veio de Adão e Eva, foi preservado através de Matusalém, Noé, Sem, Abraão, Isaac, Jacó, depois veio Levi e Moisés no Egito já tinha o domínio da escrita, escreveu também as tábuas e nós temos toda a Torá e os profetas vieram depois os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo encarnado na nossa natureza humana mortal e agora glorificado. E verdadeiramente aqueles dentre os filhos de Levi que recebem o ofício do sacerdócio têm ordem de tomar os dízimos do povo segundo a lei, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Então, a Melquisedeque é maior porque ele toma dízimos, né, ofertas. E assim como os levitas também é uma tribo mais eminente em Israel porque toma as ofertas das outras demais tribos. E Abraão e Levi estavam nos lombos de Abraão, mas aquela cuja genealogia não é contada entre eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas, e sem contradição alguma o inferior abençoado pelo superior. E aqui homens que morrem e recebem dízimos, lá porém os recebe aquele que pode provar que está vivo. E assim como digo, Levi também que recebe dízimo pagou-os por meio de Abraão, porque ainda encontrava-se nos lombos de seu pai quando Melquisedeque o encontrou, de modo que se a perfeição viesse pelo sacerdócio levítico, pois o povo recebeu a lei sob este sacerdócio, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Então, na própria Torá anuncia que Cristo faz cristofanias, aparições. Apareceu como anjo, apareceu como sumo sacerdote Melquisedeque e apareceu na plenitude dos tempos como o profeta de Nazaré, e depois morreu e ressuscitou pela nossa paixão, nossa redenção, e voltará como Cristo glorioso, glorificado no cavalo branco, com os pés de bronze e olhos de chamas, e luz, e com a espada da sua boca, da sua palavra, como esses novos raios laser de Israel que destrói os mísseis no ar, né? Porque ao mudar o sacerdócio, uma mudança na lei também se faz necessária, porque aquele sobre quem estas coisas são ditas pertence a uma outra tribo, a qual nenhum homem assistiu ao altar, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo do qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. E é ainda muito mais evidente, sendo que surge um sacerdote diferente, à semelhança de Melquisedeque, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida infinita, porque ele testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui então Paulo nos ensina que Melquisedeque era a ordem de Cristo, a ordem eterna de sacerdócio, e como Cristo e a igreja ressurreta será a ordem eterna de sacerdócio na terra e no céu. Então, não há mais necessidade daquele sacerdócio, os judeus estão lá, os judeus ortodoxos, né, estão lá querendo reconstruir um templo, matar ovelha, matar carneiro, cordeiro. Isso tudo já foi feito, porque aquilo era na Torá, nos profetas, aquilo era imagem, era exemplo, era do que era o tabernáculo e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E a lei, então, teria que ser mudada. Jesus aprofundou os 10 mandamentos. Então, onde você lê agora, não terás outros deuses, você tem que deixar a avareza no seu coração. Não é só a liturgia, a religiosa, mas é a avareza. Colocar o trabalho acima de Deus, colocar a sua carreira, a sua vida mesmo está acima de Deus. Jesus diz, aquele que não negar a sua própria vida por amor de mim, não perder-la. Então, quer dizer, é preciso a gente amar mais a Cristo do que a nossa própria vida para não perder a nossa vida e a nossa alma. E hoje há muitas distrações, há muito investimento, há muitos vícios, há muitos pecados nos circundando com a globalização
do áudio, vídeo, etc. Porque há verdadeiramente uma anulação do mandamento anterior por conta da sua fraqueza e ineficácia. Então, esse mandamento anterior, o sacerdócio anterior, essa vida anterior, esses 10 mandamentos anteriores, não foi anulado, mas foi aprofundado. Você não deve mais roubar com a mão, mas também não deve cobiçar com o coração coisas erradas. Assim também os outros mandamentos, adultério, assim também pai e a mãe, honrar pai e mãe, honrar a vida, né? Que ele é que procede a nossa vida orgânica, né? Deus colocou lá nos nossos pais, porque a lei não aperfeiçoou coisa alguma, mas o fez a introdução de uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. Então é um aperfeiçoamento da lei de Moisés, que foi também uma revelação, a lei de Deus, que foi revelada. E uma melhor esperança de vida eterna, porque Moisés nunca falou em vida eterna, em ressurreição, mas vida nesta vida, né? Um livramento da morte nessa vida, longos dias nessa vida, mas nunca falou em ressurreição dos mortos, essa coisa toda. Vem com a promessa mais excelente de não ir mais para o Hades, embaixo da terra, mas a nossa alma vai para o paraíso, porque Jesus derramou sangue para nós termos acesso ao paraíso de Deus. Mas não foi a ausência de um juramento que ele foi feito sacerdote. Verso 20. Então Jesus teve um juramento para ser sumo sacerdote. Porque aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento, mas este com o juramento daquele que disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então a ordenação do nosso sacerdócio cristão é muito maior do que o do sacerdote levita, porque o sacerdote levita foi ordenado por Arão sem juramento, apenas pela ordem de Deus. O nosso não. Nosso sacerdócio é pela ordem de Deus e pelo juramento de Deus que fez em Cristo Jesus, né? E que fez a Abraão, que era o sinal da santa aliança eterna com Melquisedeque, a ceia do Senhor, a Eucaristia, o pão e o vinho que ele tomou, depois de vencer todos os inimigos na guerra. Portanto, Jesus foi feito fiador de um testamento superior. Tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O jurou o Senhor e não se arrependerá. E eles realmente eram muitos sacerdotes porque não podiam permanecer, porque a morte os impedia. Mas este homem, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio eterno. Então Jesus, como permanece hoje no altar do trono celeste, do verdadeiro tabernáculo, quando foi feito por Deus e não por Moisés, pelos homens, ele pode interceder por nós e ter um sacerdócio eterno, 24 horas online. Portanto, pode salvar aqueles que através dele se chegam e porquanto vive eternamente para interceder por eles. Então, pois tal sumo sacerdote nos convinha, porque é santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e elevado acima dos céus. Então veja que Maria, apesar de muitos irmãos católicos, nós somos católicos também, achar que Maria é imaculada, sem pecado, foi gerada porque Jesus era sem pecado, isso aí não procede. Né? Isso foi uma introdução das vestais, aí, dos latinos, etruscos de Roma, que tinham essas deusas virgens, e que Maria era virgem eternamente. Isso aí não desonra a judia Maria, filha de Abraão, que não, magnífica, ela exalta a promessa de Abraão. Então era bênção, e é bênção para a mulher ser mãe, reproduzir, né, ter filhos, ser uma doadora da vida neste mundo. Então, isso tudo é um acréscimo das tradições dos povos latinos de Roma, etruscos e babilônicos, etc. Então isso não procede da Escritura, porque somente Jesus é considerado sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus em carne e osso. Então até a própria Assunção de Maria, isso aí não é comprovado, isso aí não é testificado pela palavra, pelas Escrituras. Isso foi um acessório teológico que foi sendo agregado ao longo do século na Igreja Católica Romana, com a inclusão, como hoje se agrega a teologia da libertação, o comunismo, né? Teorias e doutrinas religiosas que vão sendo introduzidas acessoriamente na sã doutrina bíblica e evangélica. Isso não procede. Embora a Maria tenha uma magnífica, né, aliança com Abraão, ela tenha um exemplo de mulher, um exemplo de família, um exemplo de todas as coisas que ela praticou, né? Exceto aquela quando ela pensou que Jesus estava doido e saiu com os seus filhos atrás de Jesus para voltar, etc., para ele comer, que ele não estava comendo, né? Então, ele começou alguns pequenos tropeços, mas não que ela não seja um exemplo para as mulheres nossas mães, filhas hoje de vós. Maria era e continuará sendo um grande exemplo para nós, a mãe de Deus. Pois tal sumo sacerdote nos convinha porque é santo, inocente, imaculado, que não necessita, como quer aqueles sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados das pessoas, porque isto ele fez uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo, porque a lei constitui como sumos sacerdotes homens que têm enfermidade,
mas a palavra do juramento que veio desde a lei constituiu o Filho consagrado para sempre. Então, aqui Paulo vai tecendo argumentos fortes para que os hebreus que queriam voltar para o judaísmo ortodoxo, simplesmente como Jesus ou o Messias humano ou Jesus apenas um profeta de Nazaré, ele estava usando argumentos para que não fizessem isso, porque será um erro muito grave. Nós vamos ver quais são os argumentos. O primeiro argumento, ele dizia que Abraão, que fundou, né, o judaísmo, tinha nos seus lombos a própria descendência do povo judeu. Ele pagou a Melquisedeque, ao sacerdócio do céu, da cristofania de Cristo, de Jesus, naquela época dele, ele pagou o dízimo e submeteu a Cristo. O segundo argumento é que ele era o prometido, né? A lei não podia salvar, porque Abraão morreu e desceu ao Hades, né? O seio de Abraão era um lugar no Hades, porém sem fogo, sem castigo, com repouso, com vida, né? Mas do lado do inferno, vamos dizer assim, do rico Lázaro, que a gente vê lá em Lucas 16. E depois que Jesus então morreu, ele desceu ali ao Hades e levou a alma dos santos daquele lugar debaixo da terra para o verdadeiro paraíso, lá no céu em cima, no trono de Deus. A lei é menor, então a lei é menor que a cruz, e esta cruz é a realidade factual cósmica, né? Então a misericórdia da cruz venceu a justiça da lei de Moisés. Então, por que não deixar Jesus? Porque ele é vitorioso sobre a justiça da lei. Deus usando de misericórdia pelo seu sangue da paixão. Outro argumento de Paulo é que, mais Jesus veio da tribo de Judá. Então ele, como Melquisedeque, ele era rei e ele era sacerdote. Então Cristo é mais do que o levita, porque o levita é apenas sacerdote, mas Cristo reuniu as duas funções de rei e sacerdote em Israel. Sexto argumento, a herança, a promessa de Jesus é por isso mais elevada, infinita que a de Abraão e Moisés. Então nós temos uma herança no céu, paraíso, a vida eterna, infinita, e a vitória sobre as nações, o reino sobre a terra de 30 cidades, 40, dependendo do seu galardão. Vai ser prefeito de 20, 30 cidades aqui no governador, né? Prefeito de 20, 30 cidades é um governador. Então, o sacerdócio de Jesus é eterno e é sacrifício único, enquanto aqueles sacerdotes levitas, eles tinham que trabalhar 20 anos e passar para o filho o sacerdócio, né? E aí ele aposentava. E Jesus e os sacerdotes com o corpo celeste, que nós vamos ter uma ressurreição, então os cemitérios cristãos vão ficar vazios aí, e nós vamos subir com Cristo e reinar nas nações, não vai ser mais republicana, não vai ser mais república, mas vai ser monarquias cristãs, né, todas as nações do mundo com Jesus Cristo, durante 1000 anos, e depois o juízo final e o novo terra e o novo céu, uma nova matéria eterna que não perecerá jamais, como Jerusalém Celeste hoje no céu é uma cidade eterna que não vai modificar e nem vai ter reforma nem buraco no asfalto. Né? As ruas são de ouro. O oitavo argumento que Paulo usa é a vez de Deus no batismo e na véspera da voz de Deus é maior que as escrituras. Então, toda a voz de Deus é maior que as escrituras, porque a escritura também, assim como a lei, que é um reflexo da cristofania da igreja no Antigo Testamento, também a lei ela é um reflexo da voz de Deus, inspirada nos profetas ou falada mesmo no cosmos. Né? Então essa voz de Deus é maior que toda a escritura. Então as escrituras é um padrão muito elevado de todos os livros, mas acima da escritura está a voz de Deus, que não erra, não falha, que inspirou a escritura, né? Que nós escrevemos, os homens escreveram a escritura. Então esse é o oitavo argumento. E ela é eterna, né? A voz de Deus em Marcos 9, no Evangelho, falou: esse é meu filho amado, a ele ouvi. No batismo também de Cristo, também a voz do céu foi ouvida. Então, a voz é maior do que a lei de Moisés, mas foi anunciada pela lei de Moisés e pelo Evangelho. Então, o Evangelho se sobrepõe à lei de Moisés e os profetas. Como diz Jesus, é a plenitude da lei dos profetas, ela não anula. Portanto, não resta dúvida que as percepções da nossa consciência, que Jesus é o Messias, Criador, Redentor, Rei eterno do céu e da terra e do novo cosmo da matéria eterna, Deus com o Pai e o Espírito Santo. E deixá-lo é um erro muito maior do que não ter conhecido a Jesus. Então é um erro crasso, como se diz, né? Não pode haver um erro maior do que o cristão deixar a fé do Evangelho para outros termos, outras igrejas, outros cultos. Portanto, o cristão só tem duas opções, já que Jesus lhe retirou a espada
diante da perseguição de Roma pagã, ou de uma outra cidade pagã, ele foge ou ele vai no martírio, mas nunca jamais negar Jesus da nossa confissão de fé no Evangelho. Só Jesus pode nos ensinar a realidade temporal de nossas consciências, pois a sua revelação foi e é e será progressiva, desde o verbo ao Yahvé de Abraão, ao anjo de Jacó, ao profeta de Nazaré e ao Deus homem ascendido e ressuscitado, até ao Jesus de olhos gloriosos do Apocalipse de São João, como chama de luzes de fogo. Jesus é o Deus homem glorioso, respeitado e amado pelos que entendem pelo Espírito Santo este mistério sódio no hebraico, de Cristo e cristofanias. Os que não entendem apenas o temerão, pois é nome, poder, riqueza, sabedoria e justiça acima de todos os outros nomes, no céu e na terra. Amém? Então, se você não citou Jesus, esse Jesus, Deus maravilhoso, homem misericordioso, respeitado, amado, faça uma oração, confessando seus pecados, citando Jesus como teu Senhor e Salvador. Você que nos ouve e nos assiste no canal Notícias Cristo Rei Ressurreto, dê um like, comente, compartilhe e se inscreva se não é inscrito. Esse que falou Alfa, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória para o grupo Cruz de Força e Fé também no WhatsApp. E temos ainda a promoção do curso de R$40, a promoção do pendrive, curso de teologia, 172 arquivos, 92 aulas, e deixo minha bênção com o crucifixo Nosso Senhor Jesus Cristo, na paixão e ressurreição do céu, onde ele está sentado, eu vi a sua glória com os anjos subindo aqui em 2024, tempo das enchentes. Esse foi o Alfa, abençoe-os Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, com a luz do seu rosto e a misericórdia do seu coração, em Cristo Jesus. Amém.